Inglês para iniciantes, videoaula 30. Olá! Hoje iremos falar sobre Demonstrative Adjectives e Demonstrative Pronouns, os pronomes e adjetivos demonstrativos em inglês. Como em toda videoaula, você verá escrito na parte superior da sua tela a palavra em inglês, no meio, entre parênteses, a forma correta de pronunciá-la e logo abaixo a sua tradução. Começaremos então com Demonstrative Adjectives, os adjetivos demonstrativos. Adjetivos demonstrativos são usados para indicar, mostrar ou apontar alguém ou alguma coisa. Além disso, vêm sempre antes do substantivo e podem também vir antes de one ou ones. Example: This girl is beautiful. This girl is beautiful. Esta garota é linda. Você pode ver ali, o adjetivo demonstrativo this vem antes do substantivo girl. This girl is beautiful. Singular near. Começaremos então com o singular dos adjetivos demonstrativos aqui perto. Singular near, singular, perto. Quando você está perto de alguém ou alguma coisa e quer demonstrar, quer apontar, você irá usar o adjetivo demonstrativo this, que significa este, esta ou isto. Exemplo: This boy is my brother. This boy is my brother. Este garoto é meu irmão. Mais um exemplo aqui. This car is for sale. This car is for sale. Este carro é para venda. Esse carro está à venda. Você pode ver ali então o adjetivo demonstrativo this vem antes do substantivo car. This car is for sale. Esse carro é para venda. Vamos agora então ao plural near. O plural também perto. Quando você está perto de alguém ou algumas coisas, você irá usar então o adjetivo demonstrativo these, que significa estes ou estas. Vamos aos exemplos então. These bags are all authentic. These bags are all authentic. Essas bolsas são todas autênticas. Aqui, como você pode perceber, novamente, lá em cima o adjetivo demonstrativo these vem antes do substantivo bags. These bags are all authentic. Vamos agora então para o singular far, o singular longe. Quando você está longe de alguma coisa ou alguém e quer apontar, você então irá usar o adjetivo demonstrativo that, que significa aquele, aquela, aquilo, esse, essa ou isso. Exemplo: That bike isn't mine. That bike isn't mine. Aquela bicicleta não é minha. Aqui, como você pode ver lá, o adjetivo demonstrativo that antes do substantivo bike. That car is mine. That car is mine. Aquele carro é meu. Novamente aqui então o demonstrativo that antes do substantivo car. That car is mine. Vamos agora então ao plural for. O plural do adjetivo demonstrativo quando você quer mostrar, apontar ou demonstrar alguma coisa ou alguém que está longe. Nesse caso então você irá usar o adjetivo demonstrativo those, que significa aqueles, aquelas, esses ou essas. Exemplo: Those girls are students. Aquelas garotas são estudantes. Como você pode ver então o adjetivo demonstrativo those antes do substantivo girls. Those girls are students. Mais um exemplo: Give me those black shoes. Dê-me aqueles sapatos pretos. Novamente aqui então o uso do adjetivo demonstrativo those. Os adjetivos demonstrativos também servem para falar sobre distâncias relacionadas a tempo. Exemplo: My pet died this week. Meu bichinho morreu essa semana. Pet em inglês significa bichinho de estimação, animalzinho de estimação. E aqui, como você pode ver, ela está usando o adjetivo demonstrativo this para demonstrar que aconteceu essa semana, que ele morreu essa semana. My pet died this week. Mais um exemplo aqui. In those days, I lived there. In those days, I lived there.
Naqueles dias eu vivi lá. Novamente aqui, então, o uso agora do adjetivo demonstrativo those para indicar alguma coisa que aconteceu no passado. Para indicar, demonstrar alguma coisa que aconteceu no tempo passado. Bom, vamos agora então aos demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos em inglês. Os pronomes demonstrativos são aqueles que ocupam o lugar do nome ou do substantivo. Example. Aqui, this girl is beautiful. Você pode ver aqui que é como adjetivo demonstrativo, this girl is beautiful. Se nós tirarmos aqui o substantivo girl, ou o adjetivo does, então se transforma em pronome demonstrativo does. Nesse caso, this is beautiful. Vamos lá então. Singular near, singular, perto. A exemplo do adjetivo demonstrativo, o pronome demonstrativo does significa a mesma coisa. Este, essa e isso. Vamos aqui ver um exemplo do seu uso. Lá em cima, como adjetivo demonstrativo, nós temos this boy is my brother. Tiramos então o substantivo boy e o adjetivo does vira um pronome demonstrativo. This is my brother. Plural near, o plural perto então do pronome demonstrativo. Como o this do adjetivo, significando estes ou estas. Vamos dar um exemplo do seu uso. Lá em cima temos o adjetivo demonstrativo, então these bags are authentic. E aqui embaixo, como pronome demonstrativo, these are authentic. Tiramos o substantivo bags e o adjetivo these se transforma então em um pronome demonstrativo these. Singular for, singular para coisas longes. A exemplo do adjetivo demonstrativo, o pronome demonstrativo também é that, significa aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso. Vamos um exemplo do uso aqui. Se tivéssemos adjetivo demonstrativo, teríamos that car is mine. Então tiramos o substantivo car e that acaba virando um pronome demonstrativo. Aí então temos that is mine. Plural for, plural, longe. Novamente, a exemplo do adjetivo demonstrativo, o pronome demonstrativo é those, aqueles, aquelas, esses ou essas. Vamos dar um exemplo então do uso do pronome demonstrativo those. Se tivéssemos um adjetivo demonstrativo those, teríamos those girls are students. Tiramos então o substantivo girls e those se transforma num pronome demonstrativo. Aí então temos those are students. É isso aí, galera. Por hoje é só. Nos vemos na nossa próxima videoaula com Talking About Clothes, falando sobre roupas. Bons estudos e até lá!